experiência, têm bom senso, têm realismo as mulheres. E os nossos políticos não têm. Nós estamos agora, isto é um parênteses, eu temo muito o que se vai passar agora quando saímos no dia 17 ou no dia 18 ou não sei o quê. 17 de maio, do programa de resgate. Pois que o PS quer sair limpo ou não sei o quê. O PS? O PS, sim, acho que quer ser limpo. E o Governo, para fazer competição, não pode dizer que não é limpo. Porque há eleições logo a seguir. Quer dizer, a gente corre o risco de não ir para uma solução intermédia. Parece-me que era mais sensato. O programa cautelar. Exato. E isto tem esse feeling? É isso que a sua intuição lhe diz? É que o Governo estará a tentar mais do que isso, sair à irlandesa? Não, eu já percebi que o PS quer uma coisa à irlandesa e que o Governo para competir. Porque se nós sairmos à irlandesa durante os 4 ou 5 meses, isto é um país, um forró-bodó. E quem o conseguir... Não é bem assim. O PS o que diz é que os sacrifícios que foram pedidos nos últimos 3 anos fazem supor que a saída de Portugal tenha que ser uma saída sem que continue a haver uma dependência tão rígida quanto aquela que estará implícita se houver um programa cautelar. O Governo diz que só vai decidir em cima da hora. Não, isso é evidente que qualquer deles teria sempre... Mas aquilo que eu percebi já é que o PS diz, não, nós queremos uma saída limpa. Quer dizer, não queremos ninguém que nos masse. Isto é uma aventura. E o Governo, para competir, parece-me que diz também que admite que é uma coisa limpa. E isto é um perfeito disparate. Estejamos como estivermos, porque este país não se conserta em 3 meses, nem em 3 anos. Nem em 10 anos, porventura. Por conseguinte, será um passo no vazio perigosíssimo para o nosso futuro. Mas, enfim, é a luta dos partidos e é o problema das eleições a comandar tudo. O Dr. Manuel Monteiro, como é que olha para esta realidade por contraponto àquela que vivenciou e que sentiu quando estava na vida partidária ativa? Eu tenho esta ideia do Dr. Medina Carreira em relação à situação atual. Acho que não haja um programa cautelar. Acho um erro por variedíssimas razões, até porque se está a procurar passar uma mensagem de euforia patética aos portugueses. Há portugueses que neste momento dizem, bem aí não sei quantos mil milhões dos fundos comunitários e nós até estamos a crescer e etc, etc. Eu não acredito em nada disso. Peço imensa desculpa. Repare, eu penso que, e já agora se me permitem fazer a ligação entre aquilo que estávamos há pouco a falar e esta matéria, porque é essencial. O sistema político português foi capturado. Foi capturado completamente. Quer dizer, nós temos a convicção de que... Capturado pelos partidos, pelos interesses, pelos lobbies, em concreto porquê? Foi capturado pelos lobbies e foi capturado, acima de tudo, por aquelas pessoas que perceberam a fragilidade de caráter e de coluna vertebral de quem está na vida política. Repare, eu entendo que um político, governante, deputado, etc., com certeza que tem que ser remunerado. Mas quem vai para a atividade política não pode ter a pretensão de querer ter aquilo que vê num empresário. Não pode querer. E se quer ter, vai para empresário. Mas nós passamos a ter uma classe dirigente, e isso é gritante para mim, do ponto de vista do futuro de Portugal, que tem uma ambição desmedida de alcançar o poder, não para pôr em prática um ideal, seja ele qual for, seja um de esquerda, seja um de direita, mas para triunfar pessoalmente, ele e a sua clique. Eu, que tinha deficiências estruturais, como é óbvio, não tinha experiência de vida ou muita experiência de vida, tinha uma profissão, depois licenciei-me na Universidade Católica de Lisboa, em Direito, onde aliás tinha iniciado o meu curso, mas procurei que o grupo parlamentar do CDS, se recordam, fosse constituído por pessoas novas, por pessoas menos novas e por pessoas mais velhas, se a expressão me é permitida, com outra experiência de vida. E a própria Comissão Política do CDS tinha pessoas como Moraes Leitão, o professor Adriano Moreira, Nuno Abcacis, Nogueira Simões. Integração Europeia, não é? Ouça, certo, houve outros países que modelaram essa integração europeia de uma forma diferente da nossa, mas pronto, está. Mas a verdade é que nós continuamos a votar sistematicamente nas eleições para a Assembleia da República, convencidos que aqueles deputados mandam exatamente o mesmo que mandavam antes
de entrarmos na Comunidade Económica Europeia. Mas o que é mais grave para mim é que em todas as campanhas eleitorais, aqueles que se apresentam às eleições deem a entender aos cidadãos de que vão resolver os problemas deles se tiverem o seu voto. É mentira. Mas é mentira nas eleições para a Assembleia da República como é mentira nas eleições para a Presidência da República. Mas qual é a alternativa? Era A não haver alternativa é deputados? mudar Era o isso. quê? A alternativa é mudar completamente. A alternativa primeira é denunciar isto. Sim. É dizer aos portugueses que há anos em que cerca de 70%, eu estou a fazer um trabalho nesse âmbito na Academia, na Universidade de Lusíada, cerca de 70% das leis que dizem respeito à nossa vida, à nossa e à dos portugueses que nos ouvem, não são feitas na fábrica da Assembleia da República. Ora, se cerca de 70% das leis que orientam a nossa vida não são feitas na Assembleia da República, eu tenho o direito de perguntar para que é que eu quero ter tantos deputados. Para que é que eu quero ter tantos ministros? Para que é que eu quero ter tantos secretários de Estado? Mas isto é tão grave que mesmo nas eleições presidenciais, mesmo os candidatos sabendo que não vão mandar nada, apresentam programas eleitorais aos cidadãos sobre a saúde, a educação, a cor do cão, a cor do automóvel, E depois não etc. estão em condições de cumprir, não E é? que depois não estão em condições de cumprir. E o que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. Eu, nas últimas eleições, pela primeira vez na minha vida, abstive-me. Não sei se vou votar nestas eleições. Isto é horrível o que eu estou a dizer. Nas eleições europeias? Sim, não sei se vou votar. Eu lutei para que as pessoas votassem, para que as pessoas não se abstivessem, mas hoje... E absteve-se nas últimas eleições? Autárquicas. Nas autárquicas Autárquicas. E nas legislativas? Nas Votou legislativas, no CDS? Não votei no CDS. Votou no PSD? Eu não lhe vou revelar o meu voto, mas eu dei um gosta de saber tudo. Dei um voto. Ouça, Você está no tive uma confessionário. confiança, não, mas tudo bem. Eu tive uma confiança e uma esperança muito grande em Passos Coelho. Quero dizer isso aqui, é da minha geração, uma pessoa que reputo de séria. Sou hoje um desiludido em relação à ação do Governo, em pequenas coisas. Pequenas coisas que me dirão, não contam para o orçamento, para as contas que sistematicamente, e muito bem o Dr. Medina Carreira e a Judita aqui apresentam aos portugueses, mas é o exemplo. Eu fui educado com um avô, numa aldeia, e ensinaram-me que o exemplo é um aspecto fundamental de vida. Eu não posso aceitar, hoje, que existam médicos no Hospital de São João, em topo de carreira, a receber 280 contos, 1.400 euros, que é aquilo que estão a ganhar agora. Um médico, com responsabilidades. Note, um professor universitário com doutoramento no Estado a ganhar 200 e tal contos, 1.400 euros, 1.300 euros. É isto que estamos a falar. Quando depois tenho assessores no governo de Passos Coelho a ganhar 3.000, 4.000, isso eu não posso aceitar. Dir-me-ão, isso não conta para o Orçamento de Estado, mas conta o exemplo. Porque se me estão a pedir a mim rigor e sacrifício, e eu tenho que o aceitar porque o país chegou onde chegou, eu espero que aquele que está à minha frente, que o meu dirigente, faça exatamente o mesmo. Dr. Medina Carreira, deixe-me ouvir a sua opinião sobre este contributo que tem a ver com a ideia de que, quando falou em sequestro, não é? No fim de contas, é a ideia de sequestro pela máquina de poder. Não é pela máquina do poder. O que se passa tem lógica. As coisas da vida normalmente têm um fundamento. O que se passou foi isto, muito simplesmente. Jovens, eu e outros que andámos na política ativa já éramos pessoas instaladas e maduras. Porque é o seguinte, ir ali e estar lá 2 anos ou 3 e vir para casa não mudava coisa nenhuma. A partir de uma certa altura, esses moços que foram permanecer nos partidos profissionalizaram-se na política. Da mesma maneira que o empresário funda a empresa para ganhar dinheiro, esta gente tem que ganhar eleições para ganhar dinheiro. Porque essa é a profissão deles. Um rapazito, eu vejo aí no Diário da República, 22 anos, 6 meses de estágio, entra a ganhar 3.000 euros, não sei o quê. E um moço desta natureza, ou deste tipo, ao fim de 2 anos de permanência num governo, casou-se, tem um filho, e não tem experiência nenhuma de nada. Fez um estágio, um vago estágio para ignorantes. E fica na dependência absoluta, na dependência do chefe do partido, porque se ele começa, passa a expressão, a mear muito, ele vai pela borda fora. E na dependência da sua própria sobrevivência material. Na medida em que o político se tornou um profissional, ele tem que ganhar dinheiro lá dentro, não tem outro sítio onde ganhar dinheiro. E esta é a razão, porque a sede do poder, enfim, para além da ambição, que enfim, também tem é uma componente importante, para a massa, a razão do assalto ao poder é exatamente essa. É que é lá que eles são profissionais. É o subsídio de desemprego dessa gente.
Eu uma vez dizia, porque corresponde àquilo que penso, que os principais partidos têm só um objetivo, é o assalto ao orçamento. Disfarçado de vitória nas legislativas e vitória para formar o governo. A doutora Manuela Ferreira Leite, que era chefe lá do PSD, telefonou-me, mas você acha que eu estou aqui para isso? Não, não é a senhora, é essa gente que aí tem. Porque é assim, se eu aos 23 anos meto na máquina e começo a ter salários que são da máquina, claro, eu tenho que estar na máquina. E quem é que é o ambicioso? É o Passos Coelho, é o Seguro, mas quer dizer, há ali uma cabeça que não precisa disso, mas essa tem ambição. Dali para baixo, digamos, 3/4 da escala, toda a gente precisa de ir para o orçamento para ter salário. E alguns desviam-se, para além do salário ainda fazem os negócios. E a partir de determinada altura, Sr. Doutor, o que está em cima, se quiser manter em cima, tem que manter os que estão em cima. Exatamente, porque eles, entretanto, são a base, a sustentação de tudo aquilo. E, portanto, isto é um vício. Está a dizer que os líderes partidários muitas vezes ficam reféns completamente das pessoas que estão à sua volta? Completamente. Em que termos? Ficam reféns porque têm que os manter, porque são eles depois que controlam os votos nas concelhias e nas distritais que lhes permitem ser eleitos. Repare, eu tenho a maior... Eu ensino ciência política e ética em Direito e já agora, se me permite, eu ganhava, quando trabalhava no BCP, o meu salário eram, em contos ainda, 200 contos. E quando me candidatei à presidência do CDS, eu disse, bom, eu vou ter que deixar o banco e o CDS pagava-me 200 contos. Exatamente aquilo que eu ganhava quando estava no Banco Comercial Português. Depois fui para o Parlamento Europeu e é público, eu não ganhei dinheiro no Parlamento Europeu, portanto todo o dinheiro que eu ganhei, metade dei a instituições de solidariedade social e a outra metade dei ao meu próprio partido. Quero-vos dizer com muita franqueza que se fosse hoje ao partido não dava um tostão, porque ninguém me agradeceu rigorosamente nada depois do Parlamento Europeu na altura ainda quis que eu devolvesse o dinheiro que dizia que estava a subsidiar indevidamente o partido. Depois fui deputado nacional 3 anos, nunca recebi um subsídio de reintegração na vida ativa, e fiz uma cartinha dizendo eu não aceito a reforma, a não ser que este tempo em que eu aqui estou conte para a minha atividade profissional. Ora, dito isto, o que eu lhe quero dizer é o seguinte, a partir de determinada altura, há pessoas, e é por isso que eu sou favorável à limitação dos mandatos, há pessoas que chegam aos cargos político-partidários cheios de boas intenções, porque há gente séria, há gente válida, e a maioria em todos os partidos. Só que a partir de determinada altura, essas pessoas, se querem efetivamente manter, têm campanhas eleitorais para fazer, têm tempos de antena para pagar, etc, etc, percebem que ou entram no jogo, ou mais dia menos dia têm que vir embora. Eu percebi isso comigo. Há muita coisa que eu ainda não disse. E tenho que lhes confessar que eu não sei se posso dizer, não que tenha medo de o dizer, só por uma razão. Se eu não o disse na altura, ficar-me-á bem dizer agora. Está a ver? E essa é uma questão que, volta e meia, eu penso sobre isso. Mas eu percebi isso. Eu percebi isso, por exemplo, quando pedimos um inquérito à privatização do Tote Açores, em que os documentos desapareciam. Eu pedia documentos ao Banco de Portugal e pedia documentos à Presidência do Conselho de Ministros, à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E não lhe davam. Os documentos tinham desaparecido. Ou seja, quando você começa verdadeiramente a mexer no sistema, o sistema são pessoas. Mexer no sistema, as reformas do Estado. Porquê é que não há reforma do Estado? Não há reforma do Estado porque... E nisso o Sr. Dr. Medina Carreira vai-me desculpar, não é o desgraçado do professor como eu que ganha pouco, ou do médico, ou do reformado, mas há muita gente que tem empresas privadas, como nós sabemos, Portugal é um país muito pequeno. Isto é como uma praia cheia, e é que nós esticamos a toalha e batemos com os pés na cabeça do vizinho. Nós sabemos que há muita gente que, embora tenha grandes empresas privadas, e são apresentados na TVI, na SIC, na RTP, como grandes empresários, vivem à custa do Estado. Vivem à custa do Estado. Se não fosse o Estado, eles não viviam. Portanto, concorda com a ideia do Dr. Medina Carreira de que a luta pelo poder passa pelo assalto ao orçamento? Não, mas isso é tudo, esta é que é a questão, isso continua tudo a ser percebi lógico. Isso continua tudo a ser lógico. É o chefe que designa o candidato a deputado. Não pode ser de outra maneira. O candidato mete-se dentro da Assembleia, ou seja, onde seja, e começa a viver profissionalmente aquilo. A Páginas Santas, como eu dizia há pouco, já tem mulher e filhos, não tem outro sítio para onde ir.
Bom, e ele passa a ser uma peça essencial nas entranhas do partido. E depois começam a vir esses 40 ou 50 pessoas que a gente conhece, que se atrelam a esses dependentes. Porque são eles que dentro manejam os contratos e manejam tudo. E, portanto, cria-se depois uma dependência em que eles, para sobreviver, fazem-se com esses 50 portugueses que tomam conta deles. Quer dizer, isto é tudo um problema de dinheiro de A a Z. E tudo isto vem de duas coisas. Primeiro é o sistema eleitoral. Não é um sistema competitivo. Qualquer azelha ganha desde que o chefe o meta lá. Cuidado com o seu xarope, Dr. Medina. Você não é diga... que esse... Você